Então, eu vou repetir, né, para o pessoal que vai ver posteriormente. Eu sou a Patrícia, eu faço doutorado em Física Aplicada à Medicina e Biologia na FAMB, na FFCLRP, e fiz mestrado também pela FAMB. Sou professora do estado desde 2013, sou bióloga e já tenho assim bastante tempo, né, de carreira na parte da educação, na área da educação. Eu sou professora efetiva, eu passei no concurso 2 vezes e digo a vocês que é uma carreira muito boa, é uma carreira que eu gosto muito, a parte de docência. Por isso mesmo que eu busquei um mestrado para continuar, para dar andamento aí a nível superior. Então sejam todos bem-vindos à nossa monitoria. Eu vou compartilhar a tela. Durante a aula eu não vou conseguir visualizar o chat de vocês, mas não vai passar despercebido. Antes de eu encerrar essa nossa gravação, qualquer coisa eu respondo em particular para vocês as dúvidas que vocês têm referente a essa monitoria de hoje, do dia 5 de abril. Então vamos lá. Eu vou deixar todo esse material, já até enviei para vocês. Eu vou deixar todos os materiais também no Drive, para que vocês possam utilizar e reproduzir essa aula no computador de vocês. Então, o professor Nelson, ele está utilizando esse livro de estatística básica da 9ª edição, né? E eu passei toda essa monitoria para ele. Eu já montei 3 monitorias para vocês. Então, assim, as 2 primeiras, né, que eu montei, ele achou um pouco difícil, né, para início. Então, eu montei essa aqui para seguir certinho à risca o livro que ele indicou, né, que é de estatística básica. Então, vamos lá. O que seria, antes de iniciar propriamente dito, né, a parte prática da criação de tabelas, vamos recordar um pouco sobre o que seria uma variável, né? A variável, então, ela é uma característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. Como o nome diz, os seus valores variam de elemento para elemento. Então, as variáveis elas podem ter valores numéricos ou não numéricos. Então, olha, por exemplo, vamos dar exemplo de algumas variáveis. Sexo, feminino e masculino, educação, por exemplo, nível fundamental, médio e superior. Estado civil, casado, solteiro. Então, essas variáveis, elas se apresentam como possíveis realizações, uma qualidade ou um atributo do indivíduo pesquisado. Então, quando você tem esse tipo de variável, você está trabalhando com algo que dá qualidade àquele ser, que é a variável qualitativa. Agora, em contrapartida, quando você trabalha com números, por exemplo, número de filhos, salário, a idade, você já está tratando de números, ou seja, apresentam com possíveis realizações números resultantes de uma contagem ou medida. Você está medindo algo, né? Você está mensurando, que são as chamadas variáveis quantitativas, que vêm de quantidade. Então, qualitativas, variáveis qualitativas dão qualidade ao ser, e as quantitativas vai mensurar algo, vai utilizar números. Beleza. Mas como nem tudo são flores, dentro das próprias variáveis qualitativas e quantitativas, você também vai ter subtópicos dela.
Mas com calma vocês vão aprendendo e eu fiz aqui de uma forma para ficar mais didático e vocês seguirem de uma forma natural, aprender de uma forma natural. Então vamos lá. Dentre aquelas que a gente falou, as qualitativas que dão qualidade, ainda podemos fazer uma distinção entre dois tipos, que é a qualitativa nominal e a qualitativa ordinal. O que seria isso então? Vamos pensar. Qualitativa, a variável qualitativa, que dá qualidade. O que seria então uma variável qualitativa nominal? A variável qualitativa nominal, para a qual não existe nenhuma ordenação nas possíveis realizações. Por exemplo, então, a região de procedência, interior e capital, né, do exemplo 1 do livro, é um caso de variável nominal. Então, quando você coloca uma variável que é a região de procedência de um ser, por exemplo, a quantidade de pessoas que é do interior e que é da capital de São Paulo. Não precisa de uma ordenação nisso. Ou é do interior ou é da capital, não precisa de ordem. Então, quando não tem nenhuma ordem, essa variável que dá qualidade, ela é nominal. Agora, quando você tem uma variável que dá uma qualidade a algo e ainda precisa de ordem, ela vai ser uma variável qualitativa ordinal, para a qual existe uma ordem nos seus resultados. Por exemplo, o grau de instrução. O ensino fundamental, médio e superior é um exemplo dessa variável ordinal, pois o ensino fundamental, médio e superior vai corresponder a uma ordenação baseada no número de anos que aquele ser estudou, que ele completou para ter essas variáveis, né? Então, tem uma ordenação. A variável qualitativa também, a classe social, com as possíveis realizações alta, média e baixa, é também outro exemplo de variável ordinal. Beleza. Então, percebam que essa que está aqui em vermelho claro, a gente tratou agora dessas variáveis de qualidade, as variáveis qualitativas. E a gente viu dois exemplos clássicos de variáveis qualitativas, né? Mais duas representações dentro dessa qualitativa. Agora, em azul, a gente vai ter um exemplo, mais exemplos sobre o que tem dentro dessa variável quantitativa. Então, vamos lá. Então, de modo análogo, as variáveis quantitativas, elas também podem sofrer uma classificação. Por exemplo, a variável quantitativa discreta, cujos possíveis valores formam um conjunto finito ou enumerável de números e que resulta frequentemente de uma contagem, como, por exemplo, o número de filhos. Então, é uma variável quantitativa discreta. Ou seja, peraí, então agora a gente já está tratando de número, que seria essa parte azul. A quantitativa, a quantidade. Então, tem um subtópico da variável quantitativa, então, que é a variável quantitativa discreta, né, que vai formar um conjunto finito de números, né? E, por exemplo, número de filhos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E tem também, falando aí de variável que relaciona-se a números, que é quantitativa, a gente tem as variáveis quantitativas contínuas, cujos possíveis valores pertencem a um intervalo de números reais e que resultam de uma medida. Por exemplo, muito simples, estatura, o peso, né? Você tem a altura, vamos supor, a altura relativa de certo, a altura dos homens no Brasil e a altura dos homens na Alemanha. Então, eles vão estar tratando de números.
ou seja, uma variável quantitativa, que tem uma quantidade, porque foi feita uma medida. Mas qual? Contínua. Então, tudo que utiliza alguma ferramenta para medir, tudo que você tem, por exemplo, um termômetro, você vai ter que utilizar um termômetro, uma balança, tudo que você vai medir utilizando algo, você coloca essas variáveis nas quantidades quantitativas contínuas, tá? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui para ver se está tudo certo no grupo aqui. Deixa eu ver se tem jeito aqui. Tá tudo certo aí, galera? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo até agora? Ah, tá bom. Qualquer dúvida, se dá algum BO, vocês me dão um oi aqui. Mas obrigada por comentar. Então, voltando. Esse aqui é o livro, né? Do Moretti em que a gente está trabalhando. No capítulo 2, né? Os tipos de variáveis. Mas continuando, eu gosto muito assim, de tudo que eu vou fazer na prática, eu ter algo antes, porque eu posso até trabalhar com pesquisa e tudo mais, trabalhar no equipamento, trabalhar no outro, mas o que adianta se eu sei fazer, mas eu não estou entendendo nada? Por isso que eu montei todos esses conceitos para passar para vocês, para que a gente possa chegar no finalmente, que é o final da monitoria dessa ementa, sabendo o que a gente está fazendo. Então vamos lá. Agora a gente terminou essa parte. Vamos saber, antes de dar continuidade, o que seria contagem, proporção e porcentagem. Então a contagem, na parte conceitual, é o termo estatístico de contagem que inclui a descrição da análise estatística necessária para processar os dados que você obtém nos experimentos e predizer sobre essa precisão esperada da quantidade derivada dessas medidas. Então, a contagem de dados, algumas vezes dados de contagem, são dados nos quais as observações podem somente tomar valores inteiros, não negativos, 0, 1, 2, 3, e onde esses inteiros advêm de contagem ao invés de ranking. Gente, essa é a parte conceitual, mas no vamos ver, é simples, é o que você está trabalhando, é o resultado, são as análises, são a quantidade de indivíduo ali que você está trabalhando, é a contagem geral. Vamos supor, você está trabalhando com 20 pessoas. Então, essa contagem, você está trabalhando com 20 pessoas por grupo. Então, a contagem você vai fazer seria essas 20 pessoas por grupo. É o número de indivíduos que estão ali em cada grupo. Proporção. A proporção amostral de uma categoria ou classe é a frequência relativa com que essa categoria se observa na amostra. A proporção populacional de uma categoria é a frequência relativa com que essa categoria se observa na população. Vocês vão perceber depois que, trabalhando com proporção, você consegue, independente, pode ser que o número seja tão grande, o número é tão grande que você, só trabalhando com números em contagem, né, que são números reais, você não consegue ver o que você está querendo. Você não consegue ver a diferença, você não consegue ver realmente algo importante ali naquela sua tabela. Mas quando você coloca proporcional ou você coloca em porcentagem, aí você já consegue ver aquele desequilíbrio ou aquela igualdade, né? É o mesmo caso da porcentagem ou percentagem, que é uma medida de razão com base 100. Então não importa se tem 10 indivíduos, ou se tem 1 bilhão de indivíduos, quem trabalha com bactéria, por exemplo, quem trabalha com a questão de números de alunos, não importa. Tudo que você quem trabalha com livros numa biblioteca, você trabalhar somente com a contagem no número real, o número de livros
fica muito complicado. Agora, se você coloca em proporção ou porcentagem, você transforma essa contagem em proporção ou porcentagem, já fica muito melhor para você achar um resultado que você quer. Vamos supor, quantidade de números de livros que os alunos não devolveram. Talvez você venda em porcentagem ou proporção é muito melhor. Evasão escolar. Você transformando todo aquele valor que é a contagem em proporção e porcentagem, você consegue visualizar muito melhor. Na parte 2.2, então descendo aqui, ó, o livro do Moretti, você tem aqui, ó, distribuição de frequências. Aqui é o livro do professor. Então vamos seguir ele, vamos fazer uma revisão e ler de uma forma mais pausada, mais tranquila, né? O que seria isso? Então, quando se estuda uma variável, que a gente já viu, qualitativa, né, e tal, o maior interesse do pesquisador é conhecer o comportamento dessa variável. Se você trabalha com evasão escolar, por exemplo, a evasão escolar é uma variável. Por exemplo, hoje a minha menina me mostrou o rendimento dela numa plataforma que tem que fazer umas provinhas. E é em porcentagem, é em proporção, né? Então, é uma variável que você tem que analisar. Então, você vai o quê? Você vai ver o comportamento dessa variável analisando a ocorrência de suas possíveis realizações. Então, a estatística, ela é algo assim subjetivo. Aí você vai fazer o quê? Você vai usar a mesma arquitetura da estatística para distintas aplicações. Eu vou utilizar tudo isso aqui, eu não vou utilizar para evasão escolar, vocês talvez vão usar. Eu vou utilizar para trabalhar com coronavírus, por exemplo. Mas a base é a mesma. A aplicação vai ser do mesmo jeito. O que vai mudar é apenas vamos dizer, os dados, né? Você trabalha com uma coisa, eu trabalho com outra variável, mas na hora de executar é a mesma coisa, é a mesma fórmula e etc., a mesma equação. Então, nessa sessão, veremos uma maneira de dispor um conjunto de realizações para se ter uma ideia global sobre elas, ou seja, a sua distribuição. O exemplo 2.2 apresenta a distribuição de frequência da variável grau de instrução, que foi utilizada na tabela 2.1, que foi, se vocês leram, tirou, né, tem essa tabela que é mais completa, aí tem aqui, grau de instrução. O que nós fizemos? Nós tiramos essas informações aqui, né, e colocamos elas para trabalhar somente com elas aqui na 2.2, né? Então, você tem aqui na tabela 2.2 frequências e porcentagens dos 36 empregados da seção de orçamento da companhia MB segundo grau de instrução. Então, antes de tudo, vamos fazer uma análise nisso aqui. Ó, grau de instrução, fundamental, médio, superior e o total. A frequência, 12, 18, 6. Total, que é a proporção total, 36 empregados nessa companhia. Então, olha, perceba que você, utilizando uma proporção, uma porcentagem, fica muito mais fácil de visualizar essas diferenças. Então, nós temos aqui, ó, uma porcentagem de 33% na média aqui, que tem o fundamental, 50% o médio e 16%, que é o que tem menos, né, superior. Então, dá para você olhar e falar, poxa, olha só, essa empresa tem só 16% de pessoas no ensino superior,
né? Quando você trabalha com números assim, números reais, que seria aquela parte que eu expliquei para vocês de essa parte aqui, ó. Você trabalha aí com a contagem somente, você não tem essa visão tão clara como você tem na porcentagem, na proporção. Beleza. Quando você trabalha com proporção, o resultado total de todos isso aqui, se você somar isso aqui, ó, esse e esse, vai dar 1. Se você, né, porque é proporção. Se você somar esse e esse, vai dar 100, porque é porcentagem, né? Então, vamos lá. Observando os resultados da segunda coluna, vê-se que dos 36 empregados da companhia, 12 têm ensino fundamental, 18 ensino médio e 6 o curso superior. Então, uma medida bastante útil na interpretação de tabela de frequência é a proporção de cada realização em relação ao total, que seria essa proporção. Como você consegue achar esse resultado? Você pega então, por exemplo, como que eu faço para calcular a proporção? Você pega o 6, aqui ó, 6 dividido por 36. 6 dividido por 36, que vai dar 0,1667. E assim com os outros também. 18 dividido por 36, 0,5. 12 dividido por 36, 0,33, tá? Então, vamos lá. Na última coluna da tabela 2.2 são apresentadas as porcentagens para cada realização da variável grau de instrução. Então, a gente vai utilizar a notação NI, aqui ó, NI, para indicar a frequência absoluta de cada classe, é a frequência que tem de fundamental, a frequência que tem de médio e a frequência absoluta que tem de superior. Então, NI, como está aqui na tabela, se refere a essa frequência absoluta de cada classe. Quanto tem de cada? Qual é a frequência de cada aluno nessa sala aqui, que tem, nessa escola, por exemplo, que tem fundamental, médio e superior? É a frequência absoluta. Vamos supor, mas Amália Pimentel, 12 tem fundamental, 12 sala fundamental, 18 sala médio e 6 sala superior. Um exemplo. Então, essa frequência absoluta se refere a essa proporção, essa frequência. Então, continuando. Vamos lá. Beleza. E a notação FI, o que seria a notação, essa notação FI que está aqui? Lembra que para a gente chegar nesse resultado aqui, a gente não teve que pegar esse valor e dividir por esse? Então, o FI vai ser isso. O FI é o NI, ó, é o NI aqui, ó, isso aqui é NI, ó, NI dividido pelo N, né? Eu até coloquei aqui para vocês, até melhor para verificar, olha aqui, ó. Eu já comecei ao contrário lá na nossa tabela para vocês, usaremos a notação, ó, NI, né? Mas como a gente já começou por aqui, vamos dar continuidade por aqui mesmo. Então, perceba, ó, NI se refere a essa frequência absoluta e o N se refere ao total. Então, NI dividido por N é o FI. Ok? Ó, FI é igual a NI, que é esse aqui, dividido pelo N. Aí você acha o FI de cada classe. E aqui está escrito, ó, sendo que N é o número total de observações.
Qual que é o número total, olha aqui, de observações? 36, tá? Mas tá tudo explicadinho na tabelinha que na pauta que eu fiz, eu já deixei tudo explicadinho aqui para vocês. O que é NI, o que é N, FI e tal. Então, essas proporções, elas são muito úteis quando você vai comparar esses resultados e aplicar de acordo aí com as suas necessidades. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? 27 minutos. Meninas, tá tudo certo até agora? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Por enquanto, não. Tá tudo certo? Beleza. Qualquer coisa também pode perguntar, pode me chamar e depois essa aula vai ficar gravada. Eu vou dispor ela num drive. Eu vou dar continuidade. Agora, nós vamos, propriamente dito, né? Eu quero que vocês sigam esse meu passo a passo para vocês construir essa tabela. A gente vai reproduzir uma tabela, mas você pode reproduzir essa tabela do seu jeitinho, se você quiser deixar da mesma forma, da mesma cor, fiquem à vontade, mas seguindo todos esses critérios, essa sequência. Beleza. Gente, tem inúmeras formas de criar uma tabela, mas como vocês estão no início do curso, vocês têm que aprender da forma inicial. Mas depois, se for o caso, eu ensino vocês outras formas de criar tabela, exportando direto de um PDF, tem como também, talvez a tabela é tão grande, ao invés de você digitar, copiar, colar, Ctrl+C, Ctrl+V ou digitar, uma tabela gigante, tem como você também fazer a exportação. Mas, para início, vocês têm que aprender de forma, né, gradual. A gente vai aprender a criar, construir uma tabela do zero mesmo. Então, vamos lá. Então, abri a tabela 2.2 da página 25 pelo ocular, né? Eu utilizo uma ferramenta que eu utilizo o LibreOffice. Eu utilizo o Linux, eu não uso o Windows. Então, eu tenho um aplicativo chamado Ocular, que aqui para mim abriu na página 25. Mas é essa tabela aqui, a 2.2. Beleza. Abri o LibreOffice Calc, o Excel. Na coluna A, linha 1, 2, 3, 4 e 5 da planilha, digitar ou copiar colar, Ctrl+C, Ctrl+V, do livro Moretti, respectivamente. Então, vocês têm que colocar lá na A1, grau de instrução, depois fundamental, médio, superior, total. E aqui eu deixei assim explicado, para quem nunca usou, o grau de instrução vai ficar na coluna A, linha 1, fundamental, coluna A, linha 2, o médio, coluna A, linha 3, superior, coluna A, linha 4 e o total, coluna A, linha 5. Então, vamos lá. Copia, vai lá e cola. Você vai pegar, ó, entre A e B, você vai dispor seu mouse, clica com o botão esquerdo do mouse e puxa até caber tudo, ó. Pronto, aumentou então a coluna A, para ficar mais espaçoso. E vai fazendo isso com todas essas informações, com todas essas variáveis. Ó, cola, colar. Quem quiser digitar, vai lá e digita também. Ó, colar e vai indo. Superior, colar. Total. Ah, eu quero digitar. Vai aqui e digita. Total. Beleza. Nossa coluna A tá pronta. Agora, da mesma forma, colocar o cursor entre a linha A e B. Ah, isso aqui eu já expliquei para aumentar, né, a espessura da coluna. Agora, na coluna B, na linha 1, 2, 3, 4 da planilha, digitar ou copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, do livro Moretti, respectivamente. Então, vamos copiar frequência, vamos colar aqui,
12, 18 e o 6. Copia e cola. Beleza. Então, a gente está reproduzindo esse aqui, ó. 12, 18 e 6, que é o livro que o professor passou. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó, proporção. Então, na coluna C, você vai colocar proporção, copia e vai fazendo isso com todas essas variáveis. Colar, vai colando. Beleza. Essa é a proporção. E por último, a porcentagem, que é na coluna D. Coluna D. Colar. Beleza, só falta esse aqui. E agora, o que, que nós vamos fazer? Então, vai ficar assim. Então, agora, todas as variáveis, elas estão na planilha, a gente vai editar essa tabela. Selecione todos os dados, coloque o cursor na linha 1, coluna A, e arraste até a linha 5 da coluna D. Então, ó, coloque o cursor na linha 1, coluna A, e arraste até a linha 5, coluna D. Que seria assim, ó. 1A ou A1, ó. E você vai arrastar para selecionar tudo. Pronto, selecionou tudinho. E agora, o que mais vem na aula? Escolha a fonte e tamanho do seu interesse. Por exemplo, FreeSense, 13 respectivamente. Beleza, eu vou aqui, ó. Vou pôr Free. Eu gosto muito de trabalhar com esses que são free, né? Sem serif e tal. Por exemplo, esse e com a fonte 13. Perceba então que agora ficaram todas as letras iguais, né? Porque a gente selecionou todos os dados da tabela. Ó, perceba quando tem, tá vendo que aqui tem uma setinha vermelha, quer dizer que você pode, que tá cortando aí, grau de instru. Então, tomar atenção antes, né, de publicar algo assim não fica tão legal. Então, perceba que agora tá bem legal. Beleza, deixa eu ver se tá certo. No menu estilo, escolha... aqui eu acho que eu errei alguma coisa, depois eu... não, tá certo. Ou algo do seu interesse, escolha algum estilo do seu interesse. Então, você vai selecionar essa tabela, vai aqui em estilo, né, nesse menu estilo, clica e coloca bom. Aí ficou verde, mas pode escolher o do seu interesse. Se vocês quiserem escolher título, título 2, erro, aviso, mas vamos ficar no bom mesmo, para ficar verdinho. Beleza, vamos dar continuidade. Coloque o cursor numa área da tabela que está toda selecionada. Então, tem que estar selecionada, como não está, a gente vai selecionar. Clique no botão direito do mouse e escolha a opção formatar célula. Selecione borda, edite a disposição, estilo, cor e largura do seu interesse, o jeito que você quiser. Vai abrir isso aqui e você edita da forma que você tiver interesse, né? Então, ó, a gente selecionou aqui, ó, vou selecionar novamente. Você vai em A1 e desce até D5. Vai em alguma parte aqui que está selecionado,
clica com o botão direito do mouse e vai até formatar células. Clica. E aí você escolhe do jeito que você quer colocar essas linhas. Você pode já escolher direto assim, ou assim, ou assim, ou assim. Você pode mudar a espessura, o estilo, a cor, ó. Então, deixa eu ver o jeito que eu fiz aqui. Ah, tá, eu fiz assim, olha, dessa forma. Então, eu vou reproduzir. Então, vou apagar tudo e colocar somente aqui, aqui e aqui. Aqui também e aqui também. Beleza. E vou deixar nessa cor aqui. A espessura 1,5 ponto, média e ok. Eita, deixa eu ver o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa. De novo, vai lá, formatar célula. Ah, sim. Se você quiser, se acontecer isso o que aconteceu, você pode já direto mudar a cor. E aí, ó, clica aqui em cima, que aí ela muda. Opa. A cor que você escolher aqui, ó, ela já coloca aqui da cor que você escolheu. Essa parte aqui tem, deixa eu ver, isso. Ok. Pronto. Dessa forma. Vamos dar a sequência. Clique entre linha 1 e coluna A para selecionar toda a planilha. E na parte inferior esquerda, clique com o botão direito em cima do nome da planilha 1 e tire a seleção de visualizar linhas em grade. Então vamos lá. Clique entre linha 1 e coluna A. Eita, que é isso aí, hein? Linha 1 e coluna A. Tem isso aqui, ó. Então você vai clicar aqui. Perceba que selecionou tudo. Toda a tabela foi selecionada. O que nós vamos fazer? Gente, nós vamos tirar tudo isso aqui, essas linhas que ficam aqui, fica muito feio, né? Para publicar, vocês talvez vão fazer o mestrado, ou doutorado, ou graduação. Se você publicar uma tabela com essas linhas todas, não fica agradável de visualizar. Você vem aqui, ó, nessa parte inferior do lado esquerdo, em cima de planilha 1, com o botão direito, clica, vai aparecer isso aqui, ó, que está selecionado, visualizar linha da grade. Você tira isso só clicando em cima daqui, ó, cliquei com o botão esquerdo, ó. Pronto. Olha tanto ficou mais bonito. Ficou sem aquela grade. Se eu quiser voltar e colocar novamente, de novo, botão direito, cliquei em cima do nome que é planilha 1 e seleciono de volta aqui, visualizar linha de grade. Aí ela volta. Mas eu quero tirar. Pronto. Continuando. Nesse mesmo local... Opa, errei aqui, depois eu vou consertar. Nesse mesmo local, clique em renomear planilha e renomeie com estatística e tal, tal, tal. Vou copiar. Eu vou aqui novamente com o botão direito do mouse, vou clicar e renomear planilha e vou colar o nome que eu coloquei lá para vocês. Ok, mudou, ó. Professora, Oi, pode falar. aqui no chat as meninas estão falando que no Excel não está saindo as linhas, não tem essa opção. Ah, ela não tem essa opção. Eu vou deixar para vocês lá no Drive sobre a linha do Excel. Eu até falei para o professor, porque eu não trabalho com o Excel, eu trabalho com LibreOffice. Algumas coisas dão divergências. Quando tiver alguma divergência, aí eu já deixo para as meninas para dar sequência, né? Para tirar essas pendências que não tem no Excel. Aí eu já envio para vocês assim que terminar, tá? Para a gente ir ajustando, né?
Eu não tenho Excel, meninas, porque a gente que trabalha com a parte de matemática não usa o Windows. Então, a gente tem que fazer tudo mesmo no LibreOffice Calc, que é parecido com o Excel, né? Mas o Excel é 1000 vezes melhor que o LibreOffice Calc, para falar a verdade. Aí a gente tenta fazer com esse instrumento aqui algo que no Excel é muito mais grandioso. Então, eu tenho certeza que tem sim algo e eu vou deixar para vocês, tá? Mas obrigada por comentar, de ser minha mediadora. Então, agora a gente vai calcular a contagem que a gente já estudou, né, na aula aqui em cima, ó. Lembra que a gente colocou aqui, ó, conceito de contagem, proporção e porcentagem. Por isso que eu gosto de colocar o conceitual, porque agora a gente vai aplicar isso na prática. Então, contagem. Clique no local B2, coluna e linha, né? Coluna B, linha 2, respectivamente, e arraste até B4. Vamos lá. B2 e vamos arrastar até B4. Beleza, vamos dar uma continuidade. Na barra de fórmula, selecione a função soma ou digite nessa barra de fórmula igual soma B2, 2.B4. Fecha parênteses e coloca lá. Então, vamos lá. Vamos ver o que é esse tal de barra de fórmula. A barra de fórmula é isso aqui, ó. Né? Então, você pode usar tanto essa opção na barra de fórmula ou fazer direto, igual eu vou fazer aqui, ó. Clicou, B2, arrastou até B4, vai aqui, ó, nessa setinha para baixo, clicou e soma. Pronto, 36. Né? Então, ó, como ficou? Soma B2, B4, aqui. Né? Se você quiser colocar esse resultado, vamos fazer um teste? Se a gente quiser colocar... Eu vou deixar esse exercício para vocês, depois eu vou deixar um exercício lá. Se você quiser que esse valor fique aqui na F, tem como também você fazer essa soma aqui e o valor, a saída do valor ficar aqui, tem como também, né? Mas vamos de passo em passo. Agora, a gente vai clicar no local C2 e arrastar até C4. C2, C4 e ir lá na soma. Ó lá, deu 1, né? A proporção 1. Então, tá certo. E a mesma coisa aqui, ó. D2, arraste até D4. D2 até D4, soma 100%, né? E ficou dessa forma, ó. Agora, proporção. Vamos calcular, porque a gente já tem aqui, né? A gente digitou as proporções, mas e se a gente quiser calcular essas proporções e achar esse valor por nós mesmos, né? Vamos apagar os valores todos dessa proporção, que é C2 até C4. Então, apaga tudo, ó. Apaga aqui, ó. Apaga. Vou dar um del aqui, um delete, pronto. Tá zeradinho. O que você vai fazer? Na célula, clique na célula C4, ó, C4, vamos começar de baixo para cima. C4, pode começar de cima para baixo também, não tem problema. Aqui eu quis começar de baixo para cima, mas pode começar de cima para baixo. Ou do meio, do jeito que vocês quiserem. Clique na célula C4, na barra de fórmula, você vai digitar B4 dividido por B5. Lembra que eu expliquei para vocês que para achar a proporção é esse dividido por esse? Então, é o 6 dividido por 36, mas aqui você não vai pôr 6 dividido por 36. Você vai pôr B4, que é onde está o 6,
dividido, que é a barra, por B, aqui ó, B5. Aí você vai achar esse valor aqui. Beleza, mas para printar o valor aqui, primeiro o que eu tenho que fazer? Ó, eu tô aqui, eu tenho que clicar aqui, porque eu quero que printa o resultado aqui, dessa divisão que eu vou fazer. Vou aqui, clico nessa barra e pega aqui, ó, já tá tudo prontinho para vocês, ó. Igual B4, opa, é aqui, ó. Aqui, ó, aqui, na C4, ó, clique na célula C4 e lá na barra de fórmula você vai digitar isso aqui, ó. Ó, cliquei na C4 porque eu quero que printa o valor do cálculo que eu vou fazer aqui. Aí você vem aqui e cola. Olha lá, ó. É igual a B4 dividido por B5, ou seja, B4 dividido por B5. Enter. Ou aqui, ó. Viu? 0,16. Vamos ver se bateu? Bateu. A mesma coisa a gente vai fazer para as outras, ó, na C3. Clique na C3. Clicou na C3, vai lá na barra, clicou e coloca B3 dividido por B5. Por que isso, ó? B3, que é essa aqui, ó, B3, que é o 18, dividido pelo 36. Mas ali em cima eu não coloco o número, eu coloco a coluna e a linha, ou seja, referente à célula que está aquele número, ó. B3 dividido por B5. Opa, deu erro aqui. Eu cliquei em coisa errada. Pera aí. Vixe, Maria. Olha os buguinhos. Deixa eu apagar aqui. Copiar de novo. Aqui. Clicou. Vai lá, cola. Enter. Ih, mas por que não tá dando certo? Algo de... Vamos lá. Igual B4 dividido por B5. Agora aqui, vamos lá, vamos ver se dá certo. Aí se dá pepino, vamos ver o que é. Ah, deu certo. 0,5. Ok, deve que eu coloquei um espaço, ó. Quando eu copiei aqui, deve que eu coloquei esse espaço aqui, ó. Aí pode dar erro, ó. Ou eu coloquei esse espaço aqui, ó. Né? Agora na C2, vamos na C2. C2, clicou na C2, vai até na barra e coloca essa divisão da B2 por B5. Ó, pronto, deu certo. B2 por B5. O que seria isso então? B2, que é o 12, dividido por 36, que é o B5, ok? Dando continuidade e já encerrando, essa é a parte, né, que a gente vai ter que lembrar lá o ensino fundamental, que utiliza a regra de 3 para calcular essas variáveis, porque você vai trabalhar com porcentagem, né? Então,
o que seria essa regra? Como que você chega nessa valor da porcentagem? Porque aqui, ó, perceba que você quer saber, aqui, digamos que você não saiba, você quer saber quantos por cento de 36 é 12. Quantos por cento de 36 é 18 e quantos por cento de 36 é 6, né? 6 indivíduos. Como? Eu deixei para vocês, gente, isso aqui mamãozinho para vocês lembrarem. Se não conseguir entender agora, vai com calma, leia isso aqui que vocês vão conseguir. Você vai utilizar a regra de 3 para calcular essas variáveis. Então, como que faz? Ó, vamos fazer com a de 36. Essa aqui, ó, né? 36 e o 6. 6, quantos por cento que 6 é de 36? Né? A gente sabe o valor aqui porque já tem o resultado, mas se a gente não tivesse? Então, vamos lá. Como que faz? No bruto. Ou você trabalha daquela regra de 3, cruzando assim, né? 36x é igual a 6 vezes 10, que é 600, e papapá, papapá. Pode ser também. Mas, como você está trabalhando com ferramenta computacional, eu acho esse jeito que eu fiz aqui muito melhor. Que eu faço o quê? Ó, o x, então, ele vai ser igual ao 6 vezes 100 dividido por 36. É muito melhor achar o x assim do que aquele jeito que a gente fazia de regra de 3 simples. É um jeito mais direto. Eu até hoje uso aquela regra de 3 cortando em x, né? Mas para computador é melhor você fazer isso aqui, ó, pá, pá, pá. Então você vai ter já o x é igual 6 vezes 100 e o resultado dividido por 36, que aí vai dar isso aqui, 16,66. Vamos aplicar isso na nossa tabela, usando fórmula. Apague os valores de D2 ao D4, né, esses valores aqui, vamos apagar tudinho, deleta tudo e vamos lá. Clique na célula D4, comecei de baixo para cima, D4. Na barra de fórmula, você vai digitar isso aqui, ó, que é isso aqui, ó, igual B4 vezes 100 dividido por B5. O que eu estou dizendo para o LibreOffice? 6 vezes 100 dividido por 35. Olha lá para vocês verem, ó, vamos colocar lá. Se é ou não é, ó. Ó, B4, cadê o B4? Ó, o B4 é o 6, vezes 100 dividido por B5. Qual que é o B5? 36. Ficou desse jeitinho aqui mesmo, ó. Né? Mas lembra que eu falei para vocês que aqui você não coloca... você trabalhar com esses números aqui é melhor, ó, utilizando a coluna e a linha, né? E clica aqui. Beleza, 16,66. E aí você vai fazendo com todos os outros. Na D3, vamos lá, clicou na D3. Você vai colocar igual B3 multiplicado por 100 dividido por B5. Clica aqui, porque você quer que imprima o resultado aqui. Vai aqui, cola, ou já digita lá, ó, igual B3 multiplicado por 100 dividido por B5. O B3 é o 18 dividido por 100 multiplicado por 100 dividido por B5, que é 36. E clica aqui. 50. Vamos ver se bateu. Bateu. E por último, para finalizar a nossa aula, a gente vai lá na D2
clicou na D2, porque tem que clicar. Se você clicar aqui, vai imprimir o número aqui. Se você clicar aqui, vai imprimir aqui. Se você clicar aqui, vai imprimir aqui, mas eu quero que imprima aqui, né? Clicou aqui, vai na barra de fórmula e cola ou digita isso aqui, ó. Opa, aqui. Copiar, colar. E pronto. E nossa tabela ficou pronta com os valores do livro, 33, 50 e 16. 33, 50 e 16, né? E aí, o que você vai fazer para concluir, né? Você salva. Eu vou salvar no desktop aqui mesmo, porque eu vou excluir, que eu já tenho. Vou colocar tabela e salva. Beleza, vai estar lá no meu desktop, ó. Tá aqui, tabela. Beleza. Agora, eu quero também converter para colocar num paper, num PDF, numa dissertação, num TCC. Aí você vem aqui, ó, ou você exporta em PDF, ou você também pode exportar em imagem. Eu gosto muito de trabalhar com PNG. Aqui, ó, PNG, deixa em tabela mesmo. Aí vai ficar tabela.png. Vou salvar na área de trabalho mesmo. Salvar. Ok. Vamos ver se salvou. Aqui. Aí quando eu abrir, eu gosto muito desse ocular. Vai estar aqui, ó, a nossa tabelinha, tá? Então, pessoal, eu vou sair então aqui do compartilhamento. Vocês têm alguma dúvida sobre a tabela até agora? Quer perguntar alguma coisa? Parar a apresentação. Tudo certo? Ai, que ótimo. Então, Ana, a Mona Lisa, a gente então termina no tempo estabelecido, que bom. Essa é a primeira monitoria inicial, né? Agora eu vou conversar com o professor qual vai ser a sequência. Eu tenho outras aulas, né, sobre outras formas, eu não sei se vem ao caso, eu passo elas para vocês, vai fazer parte, mas futuramente eu posso até compartilhar esses materiais com vocês, tá? Extrair dados de uma planilha e tal, eu já tenho até eu tenho até curso, né? Eu trabalho com cursos também pela Hotmart, então eu coloco tudo lá, essas coisinhas que eu vou, para ter uma renda, né? Mas logicamente para vocês eu não iria cobrar nada, seria parte aí do processo de aprendizado. Tá bom, meninas? Um abraço para vocês. Muito obrigada aí pela presença. Fiquei muito feliz, muito satisfeita. E qualquer dúvida eu tô à disposição. Um abraço, gente. Tá. Tchau.